Essa semana aqui, o deputado federal do PSOL, Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, ele havia falado antes, né, que não é o que acontece no Brasil, não é mais uma luta entre a esquerda e a direita. Uma pistas enrustidos, né, de gente que se diz de esquerda, mas no fundo não quer ser de esquerda de jeito nenhum. Então eles falam assim, não há esquerda e direita mais, esses termos não têm validade, etc. e tal. Quando a pessoa fala isso, você já pode saber que a pessoa que está falando isso daí é uma pessoa de direita, conservadora, que não quer ser de esquerda, que foi obrigada a se apresentar como sendo de esquerda, mas preferiria estar lá com o chamado centro, ou seja, a direita. Então ele diz que a luta agora é entre a civilização e a barbárie. A gente já ouviu essa balela na eleição. Na eleição, né, o Fernando Haddad, as pessoas que fizeram a campanha dele, procuraram aterrorizar toda a população, falando que tinha que votar no Fernando Haddad, senão viria a barbárie. Né? Aí veio a barbárie, mas ninguém quer derrubar a barbárie. O Fernando Haddad falou que desejar boa sorte à barbárie, que ele terminasse o governo, que nós não podemos derrubar a barbárie, nós temos que conviver com a barbárie, que nós temos que simplesmente fazer uma resistência civilizada à barbárie, essa coisa toda que é tudo uma pataquada, é tudo um engana-trouxa, um lero-lero, né? Que é o que o Marcelo Freixo está repetindo agora. Não tem nada disso. Né? Até a gente pode dizer que a luta entre a esquerda e a direita, ou seja, mais precisamente, entre a classe trabalhadora e as massas populares e a burguesia, os privilegiados, entre os explorados e exploradores, entre os privilegiados e os desprivilegiados, entre os oprimidos e os opressores, é uma luta entre a civilização e a barbárie. Agora, invocar a luta entre a civilização e a barbárie para se aliar com figuras grotescamente direitistas, como são os políticos do P, do PSDB de grife, ou do PSDB fajuto, tipo PSB, PDT, tipo Ciro Gomes, isso daí é simplesmente uma tentativa de jogar areia nos olhos da população. É um golpe. Né? Mas a importância desse raciocínio nós devemos ter muito presente, porque o balanço que todos esses setores vão querer tirar dessa derrota, que é uma derrota provocada pela completa falta de luta contra o Bolsonaro, contra a direita, contra a burguesia, pela completa falta de mobilização popular, a conclusão que eles vão tirar é a seguinte, de que você precisa lutar menos ainda e de que você precisa ir mais para a direita, porque esse é o caminho da vitória, quando na realidade é preciso que a gente diga aqui e agora com muita clareza, né, que a questão da Previdência foi uma derrota por falta de mobilização, pela ilusão absurda de formar uma frente única com setores direitistas dentro do Congresso Nacional, da Frente Ampla, a política da resistência, a política de que não vamos derrubar o Bolsonaro, não vamos mobilizar o povo, porque não houve quase mobilização contra a Previdência. Toda a luta, entre aspas, foi feita dentro do Congresso Nacional. Então, agora, né, eles provocaram uma derrota que eles querem transformar num importante argumento para aprofundar a política que levou à derrota. Quer dizer, essa política criou a derrota, agora a derrota é explicada pela política oposta, né? Não adianta lutar. Mas por que não adianta lutar? Não houve luta aqui. Como é que você sabe que não adianta lutar se não houve uma tentativa de mobilização? Não adianta lutar. A gente lutou e fracassou, que é mentira, porque ninguém lutou nada. Né? E como a gente lutou e fracassou, agora nós temos que ir mais para a direita, nós temos que nos aproximar ainda mais do PSDB, nós temos que fazer uma aliança ainda mais direitista para colocar o Bolsonaro na linha. Ou seja, para ajudar os grandes capitalistas e banqueiros a transformar o Bolsonaro num líder do PSDB. É isso que eles estão pregando. Né?
Por isso que o balanço é muito importante, e esse balanço deve ser feito em todos os lugares, porque é preciso deixar claro e esclarecer as pessoas que são ativas no movimento operário e popular do que realmente aconteceu e quais são as conclusões a serem tiradas. O que aconteceu é que não houve luta. O que aconteceu é que toda a chamada luta, entre aspas, ficou circunscrita dentro do Congresso Nacional, não há luta nenhuma, porque a luta de classes não é uma luta entre deputados de direita e deputados de esquerda, se é que houve uma grande luta lá. Na minha opinião, né, pelo que eu pude observar, é uma minoria de pessoas, inclusive do PT, que estavam contra a reforma da Previdência de fato, né? Se pegar os deputados que estavam contra a reforma da Previdência, eles são bem menores do que aqueles que votaram contra a reforma da Previdência. Porque alguns votaram simplesmente porque ia dar problema. Nós estamos vendo no caso do PDT, que o próprio PDT, que não é contra a reforma da Previdência em geral, mas para manter as aparências votou contra uma parcela do PDT, está aí ameaçando de expulsão a deputada Tabata do Amaral, que é um elemento de direita, né? Ela entrou no PT para apoiada por toda a imprensa burguesa que defende ela o tempo todo, criar uma imagem de esquerdista, né? Ela se diz de esquerda. Ninguém de esquerda vota a favor de reforma da Previdência. Quem vota a favor de reforma da Previdência é a direita. Isso é totalmente absurdo. Então, nós temos esse quadro aí. Tá? É uma minoria que travou uma luta. E fora do Congresso Nacional, não há luta nenhuma. Quantas mobilizações foram feitas para derrotar a reforma da Previdência? O calendário de mobilizações foi assim, a cada mês e meio, 2 meses, chamar um ato. Chamou-se uma tentativa de greve geral. Não, isso não é uma mobilização. Isso aí são algumas manifestações para dar um colorido popular à ação de lobby, ou seja, aquela busca dos deputados, de conversar com o deputado no gabinete, etc, 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 que é a atividade dos parlamentares. Não houve luta. Isso precisa ficar absolutamente claro. Não houve luta nenhuma, não houve um esforço real de mobilização para derrotar a reforma da Previdência. Não houve. O que houve foi uma paralisia total em nome de que a coisa deveria ser resolvida de um ponto de vista parlamentar. De que os parlamentares de direita, que alguns se dizem progressistas, iriam barrar a reforma da Previdência. E tudo isso terminou num desastre gigantesco, que é o que nós estamos assistindo nesse momento. Né? Então, esse balanço aqui é um aspecto fundamental, decisivo da situação brasileira. Ele precisa ser debatido, é preciso compreender bem, porque senão vai se impor a versão insidiosa de que não adianta lutar. É preciso fazer aliança com os setores mais direitistas para poder resistir minimamente aos ataques do governo Bolsonaro, né, a tudo isso que ele está fazendo, e ele está fazendo com bastante tranquilidade, né, e esse seria o único caminho possível e imaginável. Tá? Então, esse é o balanço fundamental do que aconteceu na questão da Previdência.